E aí, quinto ano, vamos fazer a revisão para a prova de ciências? Vamos lá, então? Durante esse bimestre, nós estudamos, então, sobre o planeta Terra. Mas, na verdade, o planeta Terra deveria ser chamado planeta Água, né? Porque nós temos mais água do que terra no nosso planeta. Nós podemos, então, se nós víssemos lá de cima, né, do espaço, alguns astronautas, algumas pessoas que já voaram e saíram, né, chamam a Terra, então, o nosso planeta de planeta azul, porque ele tem muita água. Mas só que dessa água, pouca água, de toda essa água que nós temos no nosso planeta, pouca água é água potável. Nós precisamos muito de água, o nosso corpo é aproximadamente 70% de água, nós precisamos de muita água para o nosso corpo, mas nós temos 1% só de água potável no nosso planeta. Isso quer dizer que nós temos que cuidar muito para que nós não fiquemos sem esse bem precioso para a nossa vida. Nós vimos também sobre as propriedades da água e nós vimos que ao tomar uma água nós não podemos perceber então nenhum gosto estranho. Então, para que nós tenhamos uma água pura, é preciso que a água não tenha cor, ou seja, incolor, que ela não tenha cheiro, ou seja, ela seja inodora e sem sabor, que é insípida, né? Então, essas propriedades nos ajudam a identificar se a água é realmente adequada para o consumo. Nós estudamos também sobre o ciclo da água, né? A evaporação, a condensação, precipitação quando cai, né? Quando infiltra a água no solo e ela novamente começa o ciclo de novo da evaporação após cair no rio. Então, nós vimos que a água nós devemos então cuidar para que ela não tenha nem cheiro, nem gosto e nem cor. Essa é uma água pura para se beber. Nesse bimestre também nós vimos sobre os tipos de energia. E quais são as fontes de energia que nós vimos? A partir da página 133 da nossa apostila, no capítulo 11, nós vimos então algumas fontes de energia. Nós dizemos que quando nós fazemos algumas atividades, nós precisamos de energia, né? Ao fazer uma fogueira, nós precisamos então ter ou a luz do lampião, de lanterna, luz do luar, nós precisamos, ou tudo isso produz então fontes de energia que nós precisamos. A natureza ela dispõe de várias fontes de energia. Assim como as máquinas, os seres humanos também precisam de energia para funcionar. E nós, assim como nós pegamos ou ingerimos energia, nós também gastamos muita energia. Quando a gente faz atividade física, brincamos, estudamos, até mesmo dormindo, fazendo atividades domésticas, nós estamos gastando muita energia. E como que nós podemos, no nosso dia, nos preocupar com economizar energia para que o nosso meio ambiente não seja prejudicado? Embora sejam produtores de energia eficiente, como os combustíveis fósseis, o carvão mineral, o gás natural e o petróleo, elas não se renovam na natureza e, com isso, elas também liberam muitas quantidades de substâncias poluentes. Então, foi estudado, os cientistas pesquisaram e descobriram outras formas de energia, biocombustíveis, como são chamados, né? Eles são fabricados, então, a partir de vegetais, como cana-de-açúcar, que é feito o etanol, e a mamona, que é o biodiesel. Essas energias são chamadas de energia limpa, assim também como eles conseguem fazer da água, né? A energia limpa feita da água, da hidrelétrica, a energia eólica também a partir dos ventos, e nós vamos ver então que teremos vários tipos de energia. Vamos ver? Um dos tipos de energia é a energia luminosa. Nós temos também a térmica e a do movimento, a sonora e a química. Vamos começar então com a energia luminosa. A energia luminosa então é derivada da luz, que ela pode ser natural, como a da luz solar, ou também artificial, aquela que vem das lâmpadas LED. Sabe aquela luz branquinha que a gente tem na nossa casa, que a gente fala que é a luz do dia? Então, essa é a energia luminosa, né? Ela pode ser então natural, como a luz do dia, e também a solar, né? Ou então com o fornecimento das lâmpadas de LED. Outros tipos de energia também que nós estudamos foi a energia eólica,
que é a força do vento, né? Antigamente tocava então as caravelas dos barcos, os barcos à vela. Hoje em dia então tem aquelas pás, né? Aqueles moinhos de vento, o catavento, né? Que move a partir da força do vento. Nós temos a energia térmica, que é a forma de calor. Ela provém então do sol, da energia solar, né? O sol promove essa energia térmica que aquece. E quão bom é a energia solar, tem uma importância muito grande para nós, né? Faz da vida, traz a vitamina D, ela faz secar as roupas, né? Faz com que ajude as plantas, né? A fotossíntese e tudo mais. Mas nós também temos a energia química. O que é energia química? A energia química, então, é aquela contida nos alimentos que nós ingerimos. Quando a gente se sente meio fraquinho, debilitado, a gente precisa comer alguma coisa para ter força e energia. Assim como os carros também, né? Os carros, quando acaba o combustível, eles precisam de combustível. Assim também é nosso corpo. Quando nós comemos, ingerimos um alimento, nós colocamos para dentro do nosso corpo energia. Um dos tipos também de energia que nós estudamos foi a energia sonora, e ela é percebida então pelo meio da audição. Lembra que nós fizemos uma experiência de colocar o celular, o grãozinho de arroz e ver as ondas sonoras, né, ali trepidando e fazendo com que o arrozinho trema em cima do papel? Isso mesmo, essa é uma energia sonora que ela é captada. Então, ela chega através ali até a nossa orelha, depois é encaminhada lá para dentro do nosso cérebro e ela produz ondas sonoras, né? O ouvido então capta e é emitido lá para o nosso cérebro. Então, essa é a energia sonora. E temos também a energia do movimento. O que é essa energia do movimento? Da movimentação dos corpos. Quando a gente produz, a gente corre, a gente brinca, a gente está produzindo essa energia. Mas também nós podemos perceber, por exemplo, no vento, no ar em movimento, o rio quando corre, né? Quando é aproveitado então para colocar ali uma roda d'água para gerar alguma engrenagem, né? Para que ela produza então a energia, né, para que vá para dentro de uma turbina de energia, né, de captação. Então, a força da água, ela movimenta o moinho e ela produz energia. Esses são um dos tipos de energia que nós temos no nosso dia a dia ou que pode ser estudado nos livros. E a eletricidade no nosso dia a dia? Nós usamos muita eletricidade no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, porque a energia elétrica, ela proporciona muito conforto e também benefício à nossa vida. Ela está presente, na verdade, em praticamente quase todas as atividades que nós formos fazer. Imagina essa cena aí, onde você verifica uma casa, onde tem vários locais que é usado obrigatoriamente a energia elétrica, assim como ver televisão, computador, usar o computador, o micro-ondas, são funções específicas que precisam usar energia elétrica. Em contrapartida, existem funções que nós não precisamos, como se nós formos tomar banho em um chuveiro frio, por exemplo, não é obrigado usar um chuveiro elétrico. Se nós estivermos na estação verão, que o chuveiro estiver desligado, nós podemos tomar banho sem necessitar de energia elétrica. Podemos lavar louça, jogar dominó, podemos brincar, dormir sem precisar de energia elétrica. Mas na nossa cidade, nós temos as nossas ruas, os nossos comércios, estádios de futebol e tantos outros lugares que precisam da eletricidade para que tudo funcione. Mas de onde é que vem essa energia elétrica até chegar na nossa casa ou até chegar aonde a energia elétrica é usada? De onde vem? A energia elétrica é produzida em usinas de energia, sejam elas elétricas, hidrelétricas, eólicas, termoelétricas. Então, são várias as fontes, usinas de energia que fabricam energia. Porém, a maior parte da energia elétrica produzida, ela vem de usinas hidrelétricas, tá certo? Hidrelétricas. E nós temos uma usina hidrelétrica que é a nossa Itaipu, a binacional, que fica aqui bem próxima da gente, né? Ela está instalada ali na divisa do Brasil com o Paraguai. É a binacional,
tanto do Brasil quanto do Paraguai, é a nossa Itaipu, né? Ela abastece boa parte do nosso país, boa parte do Paraguai, né? E ela está localizada, então, na nossa região oeste aqui do Paraná. Então, a maior parte da energia elétrica consumida por todos nós, ela vem das usinas hidrelétricas. Nós estudamos também sobre corrente elétrica. Então, nós vimos que na página 148, nós vimos que se dois corpos estão cheios de cargas elétricas opostas, seja ela uma positiva e outra negativa, elas podem passar a carga elétrica de um para o outro, né? E quando isso acontece, então nós chamamos de corrente elétrica. Então, o que é uma corrente elétrica? Olha, questão de prova, hein? Presta atenção. Corrente elétrica, então, é o fluxo ordenado das cargas elétricas, né? Então, nós chamamos de corrente elétrica quando o fluxo ordenado, né? Positivo, negativo, quando eles se encontram, eles formam, então, essa corrente elétrica. Veja bem que essa corrente elétrica ela pode ser conduzida. Tem alguns materiais que são melhores condutores e outros não são bons condutores dessa energia, tá? Então, nós vimos que os bons condutores de energia são aqueles que metais, né? De metal, a água, o nosso corpo também pode ser um bom condutor de energia, tá? Então, a maior parte deles, então, são metais, né? Por isso que nós vimos os fios de luz, todos eles são de metais, né? Mas, em compensação, alguns outros não são bons condutores de energia, assim como a madeira, o vidro, o plástico, a louça, né? Eles são maus condutores, ou seja, eles isolam, né? Eles são isolantes, por isso que tem aquelas fitas isolantes que são de plástico, meio de borracha, né? Quando um técnico vai mexer na rede elétrica, ele precisa estar então equipado com luvas de borracha, com equipamentos, né, na cabeça, as ferramentas dele devem ser encapadas, tudo isso porque a borracha, o plástico, madeira, enfim, essas coisas, elas protegem, elas isolam, mas o nosso corpo que contém água, o nosso corpo também é um bom condutor de energia elétrica. Se a gente colocar a mão, por isso que a gente vai levar choque. O caminho, então, percorrido pela corrente elétrica é chamado de circuito elétrico. Quando nós, então, queremos ligar uma luz, né, nós precisamos, então, estar com esse circuito fechado, ou seja, encostadinho. Quando nós queremos desligar a luz, a gente abre o circuito, a gente faz uma abertura. Então, a gente impede que a corrente elétrica passe por aquele local e não feche o circuito elétrico. Então, para que a gente ligue uma luz, a gente precisa estar com o circuito fechado. Só para relembrar, nós estudamos então sobre o magnetismo e nós temos fontes naturais de magnetismo, ou seja, de ímã, que vem de um minério chamado magnetita, né? E temos também aqueles artificiais que são fabricados pelos seres humanos e são encontrados em vários lugares, em aparelhos de som, nos computadores, liquidificadores, furadeiras, enfim, em vários lugares nós encontramos então essas peças de ímã, né, que é do magnetismo magnético, né? A capacidade de atrair ou repelir os ímãs ou metais de ferro ou níquel é chamada então de magnetismo. Por que ela tem essa função de repulsão ou atração? Porque ela tem dois polos. Então, se a gente coloca um polo positivo e um polo negativo, eles vão se atrair, né? A mesma coisa, esse polo, então, ele foi inspirado pelo campo magnético da Terra. O campo magnético, a Terra também existe um campo magnético, como se tivesse um eixo, e ele então é dividido em sul e norte, né? Aonde nós vemos então que ela fica suspensa e ela tem uma atração que ela fica ali suspensa então no ar. Nós estudamos também sobre os eletroímãs, que eles são formados então pela relação estabelecida entre a eletricidade e o magnetismo. Esse daí o homem pode criar, fazendo com que a energia elétrica, né, a corrente elétrica, ela forme um campo parecido
com o de um ímã e ele tenha também a atração de repulsão ou de atração. Mas esse daí nós temos feitos, né, pelo homem.